pessoal do 8º ano, meu nome é Ednilve Laurentino, eu sou professora de língua portuguesa e hoje começa a nossa primeira aula com o gênero textual propaganda. Onde é que a gente encontra o gênero textual propaganda? Vamos lá. Esse gênero ele é encontrado na televisão, nos jornais, nos outdoors, nas revistas e nos carros também. Eles fazem a propaganda, certo? Às vezes você vê atrás do ônibus, né? Algum nome, alguma propaganda de alguma marca, de algum produto. Então, são lá que esses gêneros são encontrados, através desses veículos, né? Mas o que é propaganda, né? Propaganda é a divulgação de uma mensagem, né? Buscando persuadir, ou seja, lhe convencer, né? Opiniões ou primar com informações, a fim de convencer o leitor a obter apoio para uma ideia vinculada, certo? E tem o objetivo, né, conquistar as pessoas com informações através da linguagem escrita, visual e escrita e visual. E para isto usa como suporte imagem, textos e outros. E quais são os tipos de propaganda, né? Nós temos a propaganda política, que é quando o candidato ele está lá fazendo a sua propaganda, vendendo as suas propostas, né? Nós temos a propaganda de serviços de saúde, né? Que estão lá nos cartazes. E normalmente essas propagandas de serviço de saúde, elas vêm com a data e com o local. Como esse cartaz aí da vacinação contra a gripe, não sei se dá para vocês visualizar direito, mas ele vem com o local e com a data. Nesse caso aqui ele veio apenas com a data da vacinação, né? E nós temos a propaganda de produtos, né? Que é aquela que quer vender, né? O produto, vender o sapato, vender a roupa, vender o alimento, né? Então, esses daí são os tipos de propaganda. E quais são as características da propaganda? Então, as características da propaganda é a linguagem verbal, né? A linguagem verbal, ela está aqui no texto, né? O combate não pode parar, junte sua família e seus vizinhos na luta contra a dengue. Então, tudo que está escrito nesse cartaz é linguagem verbal. Nós também temos a linguagem não verbal. E a linguagem não verbal é através das imagens, das fotografias que está presente. Nesse caso, são as fotografias das pessoas que estão segurando o alvo, né? A campanha contra a dengue, né? E nós temos a linguagem simples, de textos relativamente curtos, né? Veja que o texto diz assim: junte sua família e seus vizinhos na luta contra a dengue. Veja que esse texto ele é relativamente curto, né? E a linguagem dele é simples, na qual você entende o que o cartaz, a mensagem do cartaz quer passar, quer lhe dizer. Os textos são persuasivos e atrativos, né? Veja aí o alvo, né? Brasil unido contra a dengue, né? Esse texto é um texto atrativo, né? Quando diz assim, Brasil unido contra a dengue. Então, você vai prestar atenção nesse texto. Ele é persuasivo porque ele quer lhe vender uma ideia, não é? O verbo está. O texto, da característica do texto da propaganda, usa verbos no imperativo, que são verbos que lhe dão ordem, né? Então, nós temos, no caso aqui, pronto. O verbo no imperativo aqui está junte sua família, então ele está lhe dando uma ordem, o verbo juntar, junte. Nós temos o humor, a ironia, a criatividade, né? Nesse caso aqui, nós não temos nem humor nem ironia, mas nós temos a criatividade. Veja bem onde é que está a criatividade no cartaz. As pessoas estão segurando um alvo, né? Que esse alvo é a dengue, né? E preste atenção, quando diz assim, Brasil unido contra a dengue, né? A criatividade também está em que eles colocaram não apenas pessoas adultas ou idosas, ele colocou idoso, ele colocou o adulto, ele colocou as crianças, ele colocou o jovem, né? Para dizer que todo mundo tem que se unir contra a dengue, né? E
Nós temos também figuras e vícios de linguagem, como a metáfora, o pleonasmo, a hipérbole, a metonímia, entre outros, né? Eles são encontrados na propaganda. E nós temos o uso de cores, imagens e fotografias. As cores nos anúncios são muito importantes, porque elas tendem a chamar a atenção das pessoas. E veja que aí eles fizeram a fotografia das pessoas, né? E usaram uma cor bem chamativa. Porque quando você passa em algum departamento, você vai ver aquele cartaz. E aquele cartaz ele tem que lhe chamar a atenção. Então, as cores têm que ser cores vibrantes, né? Outro recurso muito utilizado em propagandas é a intertextualidade. Que é isso? Ou seja, uma releitura de algo que já existe, como, por exemplo, uma música, um texto e uma imagem. Veja bem, aqui temos a releitura, né, de um texto que já existe, no caso, o quadro da Mona Lisa, que é um dos quadros mais famosos do mundo e um dos mais caros também. E a Bombril, a marca, fez a releitura, né, do comercial dela, da propaganda dela, usando a Mona Lisa como referência, né? E o texto diz assim, ó: Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Então, aqui nós temos uma atividade. Veja bem. Veja que tem um cartaz, e nesse cartaz tem o Edu Guedes, né? Ele diz: porque atrás de todo homem há sempre uma grande moça, né? Então ele está fazendo um comercial, que é o da Nestlé, que é do leite condensado, né? E qual é a função dessa propaganda? Qual é a função dela, né? A letra A é promover uma ideia, é apresentar o Edu Guedes, é vender um produto ou falar sobre a importância de uma boa alimentação. E aí, vou te dar um tempinho para tu responder aí em casa. É isso mesmo, é vender um produto. Então, a função da propaganda é vender um produto. Então, a nossa aula hoje, na primeira aula do 8º ano, foi até aqui, mas ainda vamos continuar esse assunto, tá certo? Até a próxima aula.